Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar pouco, vou tentar falar pouco, porque eu vou viajar com meu esposo, ele vai a trabalho e eu vou estar ajudando ele. E hoje eu tava organizando, vou até mostrar rapidinho pra vocês a mala que eu ajeitei. Então, essa minha mala eu cheguei a organizar ela desde ontem e ainda tô ajeitando. Coloquei algumas coisas, mas ela já tá bem cheia e vou tentar ver se eu termino de organizar ela ainda hoje, né? E já já eu tô viajando com meu esposo. Mas o que eu quero falar hoje pra vocês não é sobre mala, não é sobre viagem. É algo assim que começou a me preocupar, né? Cheguei hoje a ver um vídeo sobre um jovem evangélico que teve uma história muito bonita, que ele falando que antes de ser cantor, como foi a trajetória, vida toda cantando na igreja, os pais evangélicos. Linda a história, mas o que eu tenho percebido nessa geração de jovens evangélicos, né, e até adultos também evangélicos, que têm aceitado coisas que na minha época, que quando eu estava nos meus 18, né, eu não, vou fazer 30 esse ano, e aí muita coisa se falava que quando você aceita a sua vida para Jesus, você não pode mais estar cantando músicas do mundo, músicas que vai adorar outras pessoas, né? Adoração é só para Deus. Eu vi tanta coisa que eu agradeço muito as mensagens e os pastores que estiveram na minha vida, sabe? E que edificaram muito, não somente minha vida pessoal, mas também meu espírito, sabe? Minha vida com Deus e por aí vai. E claro, porque toda música que não é cantada para Deus, até música evangélica eu tô analisando para ver se tá cantando mesmo para Deus, ou se é coisa da emoção, ou se é algo assim que não é para Deus, que é mais para a pessoa, né, que tem feito a música, é mais coisa positiva do que uma adoração. E eu vejo assim que quando a gente entende isso, a dimensão, não é somente entender aqui na cabeça, porque fizeram uma lavagem cerebral na gente, que é o que o mundo pensa. Não. É sobre a gente dedicar a nossa vida para Deus. É sobre a gente entregar a nossa vida não somente na igreja, mas todos os dias da nossa vida, né? Eu vou tomar um pouco aqui de café porque minha garganta tá começando a ficar. Mas. E é preocupante porque essa pessoa que eu vi, né, o vídeo de hoje, já é casado, casou e tudo, mas canta músicas seculares, canta músicas que eu ouvi antes quando eu não conhecia Jesus completamente, quando eu nem lia a Bíblia, eu ouvia de ouvir falar, entendeu? Mas é preocupante porque influencia muitas pessoas, porque eu já me preocupo com meus filhos, com a próxima geração, como vai ser, porque era para essa geração estar muito mais forte, ativada, avivada, cheia do Espírito Santo. E aí eu tô vendo que falta temor. Acho assim, o que que tem? Eu cantar essa musiquinha que é romântica, sabe? O que que tem? Eu cantar essa música que é algo positivo e tal, sendo que a intenção da música não foi feita para Deus, sabe? Teve um clipe que eu vi, agora eu vou citar nome, sabe? Teve um clipe que eu vi da Sandy e olha que quando eu era adolescente eu gostava das músicas, eu via shows dela e tudo, mas aí a última vez que eu fui ver uma música que ela fez e tudo, sabe? Me entristeceu o coração, porque ela tinha feito um clipe com outro cara e era uma música romântica e ela fazendo com outro cara, sendo que ela é casada e tem filho. Então, gente, é algo assim que não pode, sabe? É como se
o cristão quisesse copiar algo que não é para ser copiado, é para ser rejeitado. Não é algo que vai agradar a Deus, pelo contrário, vai entristecer. É algo que a gente tem que entender os valores cristãos. Quando a gente entende, e eu vejo assim que é muito mais forte porque eu não mudo de posição, porque eu vejo essa bagaceira toda e meus pais nunca me ensinaram isso. Só foi mesmo nos cultos, conversa com evangélicos e por aí vai, sabe? E também minha busca com Deus, né? Porque até o próprio Deus me mostrou coisas que não foi pastor, que não foi pai, que não foi mãe, que não foi amigo, sabe? Foi o próprio Deus mesmo, o próprio Espírito Santo me fazia pensar, poxa, isso vai edificar meu espírito? Isso vai me aproximar de Deus? Não, tá me afastando. Isso é algo de valor. Eu estava até lendo ontem sobre algo da Bíblia falando que tudo aquilo que é benigno, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo de tudo que for de boa fama, nisso pensais. Tem outras coisas também que fala, né, nesse versículo, mas que eu me lembrei agora. E aí é interessante porque a gente tem que entender que o cristão tem que primeiro pensar em Deus, depois na segundo família, tudo que for para edificação da família tudo bem, mas o que não é para a família, descarta aquilo que não vai edificar sua casa, seus filhos, seu relacionamento, né, conjugal, né, seu casamento, descarta. E aí tem muitas músicas do mundo que falam sobre traição. Tem muitas músicas do mundo que vai falar contra o casamento. E isso não edifica, pelo contrário, sabe? Isso nos afasta do amor de Deus. Isso faz com que a gente não entenda em nossa mente sobre quão grande e profundo é o amor de Deus por nós. E os que estão de fora, eles querem encontrar esse amor. Os que não conhecem a Deus, todos, pode pensar aí, famoso, quem não é famoso, as pessoas que estão perto de você que não conhecem a Deus, eles querem conhecer esse amor, eles querem saber os mistérios e os segredos, sabe? Que a gente já sabe, que a gente já conhece. Só que aí o problema é que a igreja está acrescentando coisa que não é para acrescentar. A igreja está aceitando coisa que era para rejeitar. E o que os outros fazem não é, a gente não deve imitar, a gente não deve fazer. Deixa eles fazerem. Mas a gente tem que mostrar a diferença. Porque a gente está falando que somos cristãos, que somos evangélicos, né? Que a gente é a favor do evangelho, é a favor de Cristo, mas tem muitas ações e muitas pessoas, né? Cantores deixando o gospel. E aí isso é muito perigoso, porque vai pro outro lado, o outro lado é pior. Eu já ouvi muito ouvir, né, sobre o gospel tem muita coisa errada e tal. Tudo bem a pessoa ficar indignada com isso, mas o outro lado é pior, porque mesmo no gospel tá fazendo coisa errada, a gente condena aqueles que estão de fora, que não sabe, se souber disso, condena, não vai querer mais estar perto de pessoas, sabe? E aí a pessoa vai para outro lado, que o outro lado aceita. Enquanto no gospel você vai encontrar pessoas que, se acontecer coisa errada, você vai ter pessoas que vão te ajudar. No mundo secular, no mundo pop, no mundo rock, no mundo, sabe? Desse outro lado de música, ou da fama, artista e tudo, quem for para esse lado, quem vai te defender? Sendo que as pessoas, até os que estão de fora, aceitam. E aí eu vejo isso, que o caminho tava ótimo, né? Muita coisa estava crescendo, filmes, música e tudo. Só que aí as pessoas que se levantaram para fazer a diferença,
para mostrar sobre Cristo, para ser luz, para falar do Evangelho, para falar das boas novas, para mostrar uma adoração diferente, uma música diferente que toca o nosso espírito, que nos leva para Deus, estão desviando do caminho. E a gente não pode, sabe, aceitar isso. A gente não pode estar ouvindo essas pessoas. Sabe, na hora que eu assisti hoje o vídeo, era um evangélico e falando com uma cantora que não é evangélica. E aí eu pensei assim, nossa, ele vai ser luz nesse lugar, ele vai fazer a diferença, testemunho e tal, né, vai falar do casamento, mas aí ele foi e cantou 2 músicas que não eram gospel. E é filho de pastor, então, eu pensava, alegrei meu coração na hora de ver o vídeo. Na hora que terminou o vídeo, eu tive que pular as músicas. Eu não, sabe, já tava no final, já tava triste. Porque eu esperava uma postura de um jeito, acabou sendo de outra. Era pra ele brilhar, era pra ele falar de Deus, era pra ele falar de Jesus pra pessoa. A pessoa não conhece direito, a pessoa não conhece a Deus, não lê a Bíblia. E era pra ele falar sobre isso. Ele perdeu simplesmente uma grande oportunidade de levar a pessoa para Cristo, de mostrar um amor genuíno, de mostrar o amor de Deus, e não. Simplesmente mostrou, sou igual a você, e esqueceu de Deus. E não mostrou a Deus. Mostrou tudo que ele tinha nessa terra, e esqueceu do primordial, que era Deus. Então, foi triste, porque a diferença do cristão é Deus. Aquilo que é bonito na gente é Deus. O nosso diferencial, a nossa alegria, não vem das coisas deste mundo, não vem do dinheiro, vem de Deus. E aí é triste porque as pessoas, muitos, e aqueles que já estavam no caminho certo estão se desviando. E tá acontecendo muito esse mover que eu não pensei que iria ver isso, né? Pensei que eu não estaria viva pra ver isso. Eu pensei que seria diferente. Eu pensei que a igreja ia crescer pra cima. E não crescer e volta pros lados, volta pra trás. E tanta coisa assim que ia por besteira. Às vezes é por dinheiro, às vezes é por fama, às vezes é por imagem. Que isso? Gente que se fala que é evangélica, mas precisa se converter. Porque não tá tendo temor. Porque, não, sou santa, mas deixa o gospel? Que isso? Que santidade é essa? Se deixa o gospel, pra mim, deixou a Deus. Vai pro mundo, vai pras coisas que não é de Deus, sabe? Ainda que tem coisa errada no gospel, é aquela coisa assim, então qual é o outro caminho? Porque os outros caminhos que mostra é de erro, é de engano, é músicas que não é a favor do casamento, que não contribui pros filhos, que bota a mulher sem valor, sabe? Músicas, sabe, que não valoriza o casamento, não valoriza os filhos, a santidade, não valoriza Deus. E a gente tem que começar a parar para pensar de hoje em diante, porque a minha mentalidade de antes não dá para ser a mentalidade de antes. Eu tenho que repensar como eu vou recriar, né, como eu vou criar meus filhos, repensar o que é melhor para minha família, porque cada vez está pior, cada vez está ficando complicado, porque as pessoas que se dizem evangélicas, se você falar algo que você aprendeu com seu pastor e você passa e fala sobre isso, as pessoas
que são evangélicas, não vai ficar a favor de você e ainda fala mal. Evangélicos falam mal de evangélicos. E isso é muito complicado, porque essa divisão não é boa. Essa divisão na igreja traz confusão, traz contenda e traz demônios. E, infelizmente, enfraquece também o corpo de Cristo, enfraquece a igreja. Era para a igreja estar crescendo, era para ir para cima e não para os lados, sabe? É isso que está acontecendo. A igreja, muitos da igreja tá indo para os lados, tá abrindo mão de valores, abrindo mão da identidade. Imagine, se tá no gospel, para que vai sair? Faz a diferença no gospel. Muda, tenta, sabe? Muda as pessoas, o seu vínculo e tal, coloca pessoas boas, seja que vai te ajudar no seu ministério e enfim, mas é muita coisa que eu tenho visto e a minha maior preocupação não é com essas pessoas, mas com a minha geração, com aquilo que está mais próximo de mim, porque essas pessoas não estão próximas de mim. Essas pessoas, pelo contrário, né? Mas o problema é a influência, porque eu já vejo isso na igreja que eu vou, americana, essa influência dos artistas, e tem jovens evangélicos assistindo coisas de artistas que não são gospel. E aí tudo isso influencia. Acaba sendo sutil, mas lá na frente a gente vê um resultado horrível. Lá na frente os pais vão pensar, nossa, eu pensava que minha filha nunca iria fazer isso, e acaba fazendo por causa da má influência, por causa desses famosos, que não tá nem aí para a vida da sua filha ou do seu filho. E é triste, porque a gente tem que tomar cuidado redobrado com os nossos filhos, com a próxima geração, porque essas pessoas que estão aí fazendo o que bem entende, o que bem acha na cabeça que é o evangelho, infelizmente é algo assim que não estão pensando nas próximas gerações, não tá pensando na má influência que eles estão fazendo. E tem muita gente achando que tá no caminho certo, fazendo errado. E aí a gente tem que começar a parar para pensar. Santidade não é somente a questão do corpo, é muito além. Santidade em Deus, né? O que eu entendo que a minha mente e o meu coração e o próprio Espírito Santo fala para mim é sobre isso, que é tudo, é até o que você come, é até as suas amizades, é onde você pisa o seu pé. Você tem que saber se o local que você está indo é santo ou não, se vai agradar a Deus ou não. Você tem que saber sobre o que você escuta, o que você vê, é santo ou não. Porque ninguém fala sobre isso, né? E aí tem a influência da música, que eu falei aqui, que é um peso muito grande, a música. Eu acho que a música influencia muito mais do que os filmes, mas os filmes é algo que eu tenho visto que muitos têm consumido, né? Mais filmes do que música, porém a música é algo assim, como se fosse um remédio, algo relaxante, né? E quanto mais a música traz um bem-estar para a sua vida, mais, né, o corpo vai querer, eu quero mais ouvir essa música, esse artista, essa voz. E a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso interfere na nossa vida, seja filmes, música, pessoas, e nem tudo aquilo que se diz bom é bom. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que aparenta ter uma boa imagem ou
né, parece ser uma boa pessoa, nem tudo é aquilo mesmo que você vê assim, nossa, fulano parece ser boa gente, mas será que a gente sabe o que está dentro de fulano? Será que a gente sabe das intenções do coração da pessoa? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo assim que eu não fui preparada para isso. É algo que as escolas não falam. É algo que mudou o mundo de uma forma que às vezes a gente para e pensa, nossa, eu não tenho controle sobre isso. Porém, graças a Deus pela oportunidade, eu vejo as coisas boas, né, diante da internet, diante de essa fase nova e diferente do que a gente já estamos vivendo, sem saber que iríamos viver uma época desse jeito. Mas eu vejo isso, temos que repensar sobre valores, sobre como criação de filhos, sobre o que a gente vai colocar em nossa casa, sobre o que a gente vai consumir, sobre o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, porque tudo isso pode se interferir no nosso relacionamento com Deus. E a coisa mais importante na nossa vida é Deus, tem que ser Deus. Se você falar que é cristão e você vai mostrar de fato que é isso, é mostrando Deus na sua vida, é mostrando o quanto você ama a Deus. E aí os outros vai ver que, poxa, fulano tem algo diferente, fulano tem algo que eu quero também ter na minha vida. Então, era isso que eu queria deixar essa mensagem, é algo que eu quero falar mais sobre isso. Criação de filhos é algo assim que a gente tem que estar sempre batendo na tecla, é algo que tem que formar um bom filho, formar uma boa filha, um bom filho e uma boa pessoa para este mundo é algo assim que não é de um dia para a noite, é algo que se trabalha anos e anos. E aí eu vejo que precisamos falar mais sobre isso, precisamos estudar mais sobre isso também, é necessário estudar também para ver que caminho, né? O melhor caminho que eu quero que meus filhos trilhem é o caminho que ele vá até Deus. O caminho que eu quero que eles, desde o nascimento até a morte, seja Deus. Isso é o mais importante na minha vida. E também quero passar isso para os meus filhos. Que a gente não esqueça disso, das coisas que são importantes. Então, vou ficar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.